Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando mais uma semana, sob a proteção de Deus, sob a orientação de Deus. Como é bom sermos adoradores de Deus e podermos cada dia render honras, glórias e louvores ao nome do nosso Deus. A lição desta semana tem como título Mansidão no Crisol. Já é a 10ª semana, logo estaremos encerrando essa lição que foi assim tão maravilhosa, não é? Ou seja, aprovados pelo fogo. Deus quer realmente preparar cada um de nós para passarmos pelo nosso crisol, para estarmos firmes e fortes diante da breve volta de Jesus Cristo. Vamos orar para iniciar o nosso estudo? Ó Deus bendito, glorioso Pai, que alegria, Senhor, podermos ser participantes dos sofrimentos de Cristo, passarmos pelo nosso crisol, que é a maneira que o Senhor tem de nos purificar, de nos santificar para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada pessoa que vai assistir essa lição. Abençoa cada família representada que são inscritas nesse canal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Vem logo nos buscar, Senhor Jesus, é o anseio do nosso coração. Nós te adoramos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, mansidão no crisol. Muitas pessoas não querem ser mansas. Elas confundem mansidão com pobreza. Elas confundem mansidão e humildade com pobreza. Uma certa vez eu vi um pregador dizendo, assim pessoalmente para mim, eu não gostei porque a irmã tal me chamou que eu sou humilde. Eu disse, daí? Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. Qual é o problema? Mas deu a conotação para esse pregador que o fato de a irmã chamar ele de humilde, estava chamando de pobre, desprovido de inteligência, desprovido de capacidades, né, financeira, cultural, enfim. Queridos, a mansidão é algo que nós devemos perseguir, porque a mansidão é também um fruto do Espírito Santo. Claro que é, queridos. E o verso para memorizar esta semana se encontra aqui em Mateus, capítulo 5, e o versículo 5, que nós sabemos que aqui é o contexto das bem-aventuranças. E oxalá que essas bem-aventuranças todas façam parte da nossa vida e que nós lutemos para chegar nesse nível das bem-aventuranças. E aqui diz, bem-aventurados os mansos, olha qual é a recompensa deles, porque herdarão a terra. Queridos, Jesus se qualificou como manso, como humilde. Jesus disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que isso significa? Pobreza, no caso de Jesus, era pobreza, e pobreza extrema. Não era que ele era pobre assim, não, ele veio realmente com uma pobreza para mostrar que no reino dos céus não interessa os nossos títulos acadêmicos, não interessa os nossos trocados, quem tem mais, quem tem menos. O reino do céu só está interessado em uma coisa, em nossa salvação, na transformação do nosso caráter. O nosso caráter é o único bem que vai para o céu. Amém. E Deus está cada dia trabalhando pelo poder do Espírito Santo para gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E aqui o autor da lição faz um comentário bem interessante. Ele vai dizer: a palavra manso não é muito ouvida, exceto talvez ao lermos sobre Moisés ou estudarmos as bem-aventuranças. E não é difícil descobrir o porquê.
Por quê? Porque mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimentos. Queridos, Moisés quantas vezes teve que trabalhar com aquela geração corrupta, com aquela geração de dura cerviz. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso. Ele era um homem muito manso, ou seja, Moisés, ao invés de ter ressentimento, Moisés, ao invés de nutrir qualquer tipo de impaciência, ele orava ao Senhor, ele caía de joelhos aos pés do Senhor. Ou seja, esse é o nosso exemplo para o tempo do fim. É deixarmos o quê? Que Deus faça em nós essa obra. Nós mesmos não temos capacidade. Eu digo muito aqui para a minha família, para os meus filhos e quando eu estou pregando. Queridos, não é fácil recebermos das mãos de Deus o fruto do Espírito Santo. Não é fácil. Não é fácil amar o nosso inimigo, falar bem do nosso inimigo, não ter ressentimento de quem nos magoa, de quem nos machuca. Não é fácil. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós. E ele continua aqui dizendo, não é à toa que não se ouve muito, sobre isso, ou seja, visto que é uma característica não muito respeitada na cultura atual. A Bíblia traduz essa palavra como humildade, que é um traço de caráter que também não é visto como desejável pela maioria das culturas. Olha que aquele pregador que eu me referi se sentiu mal porque a irmã falou que ele era um homem humilde. Ué, o que isso tem a ver com o meu conhecimento, com pobreza? Nada a ver, queridos. Eu conheço muitos pobres que não têm o que comer e são orgulhosos, jactanciosos, arrogantes e presunçosos. Pobres que moram em casebres, que não tem nem o que comer à mesa, mas são desse jeito. E conheço ricos, esses que têm posição, têm conhecimento, têm títulos, que são pessoas extremamente humildes. Tem humildade, tem mansidão. Entende? Então nós precisamos realmente ter essa certeza e essa convicção. Ou seja, mansidão é uma das características mais poderosas de Jesus e de seus seguidores. É isso. Ou seja, a mansidão de espírito pode ser uma arma poderosa nas mãos daqueles que estão em meio à dor e ao sofrimento. Se manter manso ali, em meio ao nosso crisol. E ele continua, o crisol é um ótimo lugar para se aprender a mansidão de coração. É um ótimo lugar o crisol, porque ali você vai se despindo, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua jactância. Aqui na parte de domingo nós vamos ver pão quebrado e vinho derramado. Esse é o ideal de Deus para nós, que nós possamos cada dia nos sentir quebrados mesmo, quebrantados, irmãos, de espírito. Ou seja, esse autor, diz esse texto aqui, Oswald Chambers, que ele vai dizer pão quebrado e vinho derramado para os outros. Ou seja, o que nós entendemos disso? Nós entendemos que aqui é você despir-se, Ou seja, que devemos ser um alento para os outros, Ou seja, essas situações inesperadas, elas acontecem para todos nós. E como que nós temos que realmente nos portar? Temos que ter um comportamento exemplar, ou seja, um comportamento exemplar faz até Satanás se assustar. Ué, por que ele está reagindo assim? Ou seja, glorificando a Deus, se ajoelhando ali realmente para agradecer a Deus. Ou seja, José, diante daquela injustiça que ele sofreu, como foi que José do Egito agiu? Ele agiu o quê?
glorificando a Deus. Claro que ele ficou triste ao ser vendido para o Egito. Claro que ele se sentiu triste ao chegar no Egito e ser um escravo, já que ele era o filho mimado daquela família, o predileto. Mas ele o quê? Ele confiou em Deus. Esse é o comportamento das pessoas que querem ser o quê? Realmente ser um pão quebrado e um vinho derramado. Ou seja, há exemplo de pessoas que foram quebradas para servir aos outros. Moisés foi chamado para suportar ondas intermináveis de fofocas e críticas, enquanto conduzia o povo à terra prometida. José foi chamado para uma jornada que envolveu traição e prisão, quando foi levado a uma posição de escravo lá no Egito, nós sabemos disso. Ou seja, mas os dois homens aqui citados, tanto Moisés quanto José, permaneceram o quê? Firme no Senhor. Eles o quê? Eles se doaram. Eles se sentiram realmente quebrados, se sentiram o quê? Derramados, não é? Mas alguma coisa é certa, é fácil sentir raiva ou mágoa em tais situações. Mas como observamos, nós observamos sempre, né? A mansidão é a capacidade concedida por Deus para suportar essas coisas com o quê? Mais uma vez, vem aqui o conceito de mansidão, com paciência e sem ressentimento. Queridos, aqui nós vemos o quanto Moisés permaneceu ali o quê? Em mansidão. Moisés, ele orou o tempo todo por aqueles homens, por aqueles inimigos que falavam mal dele, que levantavam ali o que? Oposição a ele, com críticas, com maldade. Quem te constituiu como nosso líder? Assim eles diziam. Diante daquela rebelião de Datã, Corá e Abirão, como foi que Moisés reagiu? Ele orou, tentando salvar aquelas pessoas, tentando resgatar aquelas pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E Moisés sempre glorificava a Deus, sempre encaminhava a mente do povo para o Deus verdadeiro. Queridos, ou seja, nós temos que ali Moisés lidou com sentimentos diferentes, ou seja, não é fácil você lidar com as emoções, não é isso? Ou seja, e controlar. Não é fácil você lidar com essas emoções. Não é fácil você lidar com críticas, como Moisés aqui teve que lidar com essas críticas e teve o que suportar, porque ele era um líder. Aqui tem o papel do líder, da liderança. Às vezes eu vejo cada líder com cada comportamento que eu digo assim, esse não aprendeu de Jesus. Não é assim que o líder Jesus Cristo agia e nos ensinou como agir. Queridos, é mansidão, é ter humildade, é esperar em Deus. E aqui nós vamos ver esse contexto aqui da lição com Ezequiel, não é, irmãos? O que aconteceu nesse relato? Por que Ezequiel foi colocado no crisol? Queridos, ali o contexto, não é, dessa experiência de Ezequiel é que Jesus também ia encaminhar o povo para o exílio, ou seja, para a Babilônia. Eles iam para o exílio babilônico. E aqui Deus fez com Ezequiel o quê? Uma experiência. Deus usou a vida de Ezequiel para o quê? Para representar o que aquelas pessoas sentiriam ao ser tiradas de Jerusalém, ou seja, do templo. Então Ezequiel, Deus disse, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou tirar o que a tua esposa. E quando Deus tira a esposa das mãos de Ezequiel, Deus diz, você não vai chorar, engole o choro, você não vai mostrar o seu semblante triste, de maneira nenhuma. Você vai suportar essa dor. Você vai mostrar que você entende
Ali existia um paralelo que Deus queria fazer o quê? Com o povo. Vão também para o exílio babilônico, sem manifestar dor, choro, murmurações, mas vão com alegria e com gratidão no coração. Deus disse: eu vou tirar a delícia dos olhos de vocês, que era o quê? Era o templo de Jerusalém. Nada existia para o povo judeu de mais precioso do que o templo de Jerusalém. Era a delícia dos olhos deles, era ver o templo, era entrar no templo, era conviver com o templo. Queridos, eles amavam aquele templo, e aquele templo foi o quê? Foi destruído, justamente o quê? No contexto do exílio babilônico. E nós vamos justamente aqui entender, não é? Ou seja, Ezequiel passou pelo crisol de maneira serena. Foi a ordem de Deus: passa por essa dor sem ressentimento, sem impaciência. Você vai ter serenidade, você vai controlar suas emoções ao passar por essa dor de perder sua esposa, que é a delícia dos seus olhos, ou seja, uma esposa muito amada, como era a esposa de Ezequiel. Ou seja, ele era para sem lamentar, para servir de exemplo para o povo, ou seja, do exílio babilônico. Ele seria o que? Privado de Jerusalém e do templo. Ele foi o que? Sujeito, ele foi sereno, Ezequiel, foi polido e foi manso. Assim Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo que ele fez, vocês também farão. O povo deveria agir de igual modo como Ezequiel agiu. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, Deus permitiu aquele cativeiro babilônico para quê? Para ajudar, é o crisol do povo judeu, para que eles pudessem o quê? Aprender. Eles estavam muito rebeldes, ou seja, assim como a esposa de Ezequiel era muito amada por ele, o templo era o grande amor dos judeus, era o templo. Eles tinham orgulho daquele templo. Lembra o que os discípulos disseram para Jesus? Quando Jesus esteve aqui, quando Jesus estava ali em frente ao templo e o sol batia ao final da tarde, aquele mármore branco, parecia um ouro, não é? Transparente, translúcidos. E o discípulo: olha, Senhor, a beleza do nosso templo. Eles tinham orgulho daquele templo, era o amor deles, era o templo de Jerusalém. Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. É isso, queridos. Jesus já vendo que o tempo, não é? Bem adiante. Queridos, ou seja, era o amor dos judeus. Eles depositavam a sua esperança no templo, na construção física do templo. E a nossa esperança não deve estar em alvenarias, em templos, sejam de ouro, de prata, mas no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Ellen White comenta aqui, algo bem interessante para que a gente possa realmente entender. Ela vai falar aqui justamente isso. Ela vai dizer assim: no Sermão do Monte, Cristo declarou que são verdadeiras, não é? Verdadeiramente os bem-aventurados, aqueles que são o quê? Que são os pobres de espírito, aqueles que não exaltam a si mesmos, mas são sinceros e de humilde disposição, não são orgulhosos demais para ser o que? Ensinados, nem frívolos e ambiciosos pelas honras deste mundo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, aqueles, não é, que se arrependem, são submissos e se afligem por suas faltas e seus erros, porque o Espírito de Deus está o que? Entristecido, porque serão o que? Consolados. E aí o Senhor diz: bem-aventurados os mansos, aqueles que são gentis, que são perdoadores, que quando injuriados não revidam, mas o que? Mas manifestam um espírito agradável e não se acham que superiores, porque herdarão a terra. Esse é o quilate
das pessoas que Deus está buscando, que Deus está lapidando, porque o crisol vai nos lapidar. A função do crisol é nos purificar. A obra de Cristo era expor aos homens o caráter de seu reino, mostrando que nomes, posições e títulos não são nada diante de Deus, nada. Mas genuína virtude é um caráter santo, é que vai constituir tudo à vista do céu. Ou seja, genuína virtude e um caráter santo. É isso que Deus quer fazer em nós, permitindo que nós o quê? Passemos pelos nossos crisóis da vida. Ou seja, em seu Sermão do Monte, as primeiras frases que lhe saíram dos lábios foram com o objetivo de lançar essas ambições por terra. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são, não é? Que são o quê? Os que choram, os limpos de coração. Todo esse sermão foi uma explanação da lei de Deus. Esse sermão, as bem-aventuranças, sermão do monte, é o quê? É o reflexo da lei dos 10 mandamentos. Ou seja, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele procurou corrigir as ideias fantasiosas, enaltecendo sentimentos genuínos. Foi isso que Deus fez, e proclamando uma bênção sobre os traços de caráter que eram completamente opostos aos atributos acalentados por eles. A mansidão é um precioso atributo cristão. A mansidão e a humildade de Cristo só se aprendem sob o jugo de Cristo. Esse jugo significa o quê? Submissão. Nós ainda estamos muito longe de aprender, não é isso? Esses atributos divinos. E ela continua dizendo: Moisés foi altamente honrado por Deus, tendo tido o privilégio de falar com o Senhor face a face, como alguém fala com seu amigo. Foi-lhe permitido ver a luz resplandecente e a excelente glória que rodeava o Pai. O Senhor, por meio de Moisés, libertou os filhos de Israel do cativeiro egípcio. Moisés foi um mediador para o seu povo, ou seja, ficando muitas vezes entre ele e a ira de Deus. Quantas vezes Moisés se interpôs entre a ira de Deus? Não, Senhor, por favor, tenha compaixão desse povo. Moisés sempre amou aquele povo, a despeito das provocações que o povo fazia com ele, a despeito das críticas, das rebeliões que aquele povo levantou durante toda a vida de Moisés. Então Moisés ainda se colocava como intercessor, como mediador, e Moisés adorava, e Moisés amava aquele povo. O que significa? Moisés é um tipo de Cristo. Moisés fez um papel de Cristo, né? Ou seja, amar o seu inimigo. E ali nós vamos ver, quando a ira do Senhor se acendeu contra Israel pela sua incredulidade. Vejam o que foi que Deus fez aqui. Suas murmurações e seus ofensivos pecados. O amor de Moisés pelo povo foi o que? Foi provado. Deus se propusera destruir os israelitas e fazer de seu líder uma poderosa nação. Mas Moisés mostrou seu amor para com Israel por meio de fervoroso apelo que fez em favor do povo. Ou seja, ali Deus estava o quê? Estava provando Moisés. Deus queria ver a posição de Moisés. Como Moisés se comportaria diante daquela afirmação de Deus. Moisés, fica tranquilo, eu destruo todo esse povo, ali era cerca de 3 milhões de pessoas, e depois de ti eu faço outro povo. Moisés disse: não, Senhor. E algo mais importante que Moisés fez aqui, sabe o que foi? Foi o quê? Foi reivindicar o caráter de Deus. Moisés disse: Senhor, olha o teu nome,
Moisés quis zelar pelo nome de Deus, pela honra de Deus. O que esse povo vai dizer, né? Foi assim realmente que Moisés se comportou, ou seja, Moisés zelou, não é, pela honra de Deus, pelo nome de Deus. Ou seja, o que nós vamos entender aqui, o que realmente aconteceu, que é a parte aqui de segunda-feira, intercedendo pela graça, não é? Que a irmã White aqui também já comenta um pouco aqui no domingo, mostrando como Moisés aqui se manteve humilde e manso. E ela continua dizendo aqui, Moisés mostrou seu amor para com Israel, por meio de fervoroso apelo que fez em favor do povo. Em angústia orou a Deus para que se desviasse sua ardente ira e perdoasse Israel ou apagasse o nome dele do livro. Olha que maneira maravilhosa, não é, queridos, de Moisés amar esse povo. E às vezes aqui no século 21 nós queremos logo sumariamente condenar um irmão, condenar uma irmã, condenar as pessoas de maneira tão rápida e abruptamente. Não, queridos, é necessário que nós recebamos a misericórdia de Deus em nosso coração para manifestar amor para as pessoas. Ou seja, Deus o quê? Deus mostra o amor que nós temos que ter pelas pessoas. Aqui na parte de segunda-feira, ou seja, que papel Moisés desempenhou nessa passagem? Vocês sabem que passagem é essa, não é? É a passagem quando o povo realmente se rebelou, é realmente quando Moisés fez um papel de quê? Papel de intercessor. Até que eu já comentei um pouquinho, não é? Que a White fala já aqui. Moisés se interpôs entre Deus e o povo. Olha, Senhor, não acha assim com esse povo, não é? O teu povo, olha o teu nome. Pensa, Senhor da glória, não é? O que o povo vai pensar? É o que nós vamos estudar aqui hoje, não é, queridos? Ou seja, ele desempenhou esse momento de amor, de intercessão, de graça. Depois que os israelitas começaram a adorar o bezerro de ouro, Deus julgou que eles haviam ido tão longe e anunciou que destruiria o povo e faria de Moisés uma grande nação. Mas, em vez de aceitar a oferta divina, Moisés implorou ao Senhor para que mostrasse graça ao povo e Deus cedeu. Moisés apelou para a graça de Deus. Moisés apelou para a misericórdia de Deus. Moisés disse, Senhor, ou seja, que razões Moisés deu para pedir ao Senhor que não destruísse o povo? Ele deu algumas razões. Senhor, o que os egípcios vão dizer? Olha, ele tirou o povo do Egito para matar lá no deserto. Que Deus é esse? Ou seja, Moisés estava preocupado com a reputação de Deus. Queridos, esse deve ser o meu comportamento aqui no século 21. Esse deve ser o seu comportamento no século 21. Seja zelar pela reputação de Deus, cuidar do nome de Deus, a honra de Deus, da glória de Deus. Ou seja, o que mais que Moisés viu? Moisés lembrou a aliança. Senhor, olha a aliança que o Senhor fez com Abraão. Não é que o Senhor fez com Isaac e com Jacó? Olha a tua aliança, Senhor. Então Moisés disse, o Senhor não falou para ele, para Abraão, Isaac e Jacó, que faria deles uma grande nação? Pois aqui está a nação que o Senhor permitiu ser criada, ser gerada. E o Senhor vai destruir? Não, Senhor. E Moisés apelou, Moisés intercedeu, Moisés clamou. E Deus viu o que no coração de Moisés? Deus viu sinceridade no coração de Moisés. Deus viu amor genuíno por aquele povo no coração de Moisés. Queridos, que amor é esse? Esse é o amor que nós vamos precisar agora no século 21 para terminar a obra de Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? Que Deus já nos prometeu dar um coração novo e vai imprimir em nosso coração a sua lei. E a sua lei é o quê? É o reflexo do seu caráter.
é o reflexo do seu amor. E nós vamos receber esse amor para poder amar as pessoas, para amar todos aqueles que estarão nos céus. Deus vai nos conduzir para pregar o alto clamor. E durante o alto clamor, Deus vai colocar em nosso coração um amor tão grande, um amor glorioso, mesmo que Moisés sentiu aqui pelo pecador. Aquela geração, aquela nação era pecadora, mas Moisés, o que? Lançou mão da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. Graça, queridos, é assim, simples assim. A graça sempre é o quê? Ela é imerecida. Não existe mérito para os que vão receber a graça de Deus. Mas há um detalhe tão importante, é que a graça de Deus, ela transforma o pecador. Amém. Olha o quanto que Moisés foi transformado. 40 anos antes, Moisés lá no Egito matou aquele egípcio, não é isso? Com suas próprias mãos, era um homem diferente, era um homem valente. Mas Deus colocou Moisés lá no crisol, lá na casa de seu sogro Jetro, lá em Midian, no deserto, cuidando de ovelhas, cuidando de bodes e cabritos, do gado, enfim, para o quê? Para transformar durante 40 anos o quê? O caráter de Moisés, aquele homem que tentou livrar o povo de Deus através da força, para o manso e humilde Moisés. É assim que Deus age, queridos. E hoje Deus está também transformando a nossa vida cada dia para chegarmos a esse mesmo nível de Moisés, para amar o pecador, para ter misericórdia com o pecador e orar pelo pecador e interceder pelo pecador. Só o céu sabe o valor de uma oração intercessora. Só o céu sabe o valor de uma intercessão, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de um amigo por alguém. Só o céu sabe o valor dessa oração intercessora. E quando nós oramos, nós estamos abrindo as portas do céu para que Deus possa agir na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pelas quais estamos orando. Amém, que coisa linda! Quando nós oramos pelas pessoas, inclusive pelos nossos inimigos, Deus trabalha em suas vidas. É uma permissão que um homem ou uma mulher está dando para Deus agir. E Satanás não pode acusar Deus de ser arbitrário, de entrar naquela vida daquela pessoa e tentar salvá-la sem ela querer. Não, porque alguém orou. Esse é o papel da oração intercessora. Quando eu oro, eu estou permitindo, ou seja, é um humano, igual aquele outro humano que está no pecado, que está solicitando a Deus. Ou seja, não é uma ação deliberada de Deus, arbitrária. Não. Deus está atendendo um pedido, uma solicitação e uma intercessão em favor de alguém. Você entende o poder da oração intercessora? Você entende o poder da oração intercessora? É isso, é uma autorização que eu dou para Deus agir na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, da minha família, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos de igreja e até dos meus inimigos. Quando você dá essa autorização, Satanás não pode acusar Deus de arbitrariedade, de ser tirano de forma alguma. Por isso, foi isso que aconteceu aqui. Moisés intercedeu pelo povo, ou seja, é um humano intercedendo pelo povo através do poder divino de Deus da graça. Ou seja, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a oferta divina é de destruir o povo rebelde, não é? E abençoar Moisés foi um teste para ele. Deus estava só testando o coração de Moisés. Deus queria que ele o que demonstrasse quanta compaixão tinha por esse povo tão desobediente. Olha que é um povo desobediente, de dura cerviz. Eita, povo
de dura serviço. Quantas vezes Deus não chamou o povo assim? Moisés passou o quê? Passou no teste. Como Jesus, ele implorou misericórdia para os pecadores. E esse é o comportamento que nós temos também a fazer. Como é que está Ezequiel capítulo 9? Lá diz, quando vocês estiverem vendo as abominações dentro da igreja, não é a música errada dentro da igreja, o louvor errado, uma pregação, uma abominação, faça o quê? Suspire e gema e ore por aquelas pessoas, interceda como Moisés aqui intercedeu por aquelas pessoas. E você faz isso com o coração, não é? Cheio de amor pelo pecador. Outra questão que ele coloca é que essa passagem mostra que a oposição e desobediência são oportunidades para revelar a graça. A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. Eu já disse, a graça é o ato de Deus, o que é imerecido. Graça é isso, queridos. É o que? É Cristo justificar o pecador pelo seu amor, pelos seus méritos e pelo seu sangue. É Cristo justificar o pecador dessa forma. Ou seja, mas quando elas menos merecem, temos o quê? Temos menos vontade de oferecer. Às vezes a gente não quer nem orar pelas pessoas. Não, queridos, nós temos que orar, interceder, clamar diante de Deus. E Deus realmente faz o que? A sua obra. Com mansidão e abnegação, em meio ao crisol, Moisés buscou a graça em nome daquele que certamente não a mereceu. Em nome deles, Moisés clamou pela graça de Deus. Claro, a graça é quando você é pecador, é quando você está no pior momento, é que você o quê? Precisa da graça e da misericórdia de Deus. Ellen White continua aqui. O Senhor tem graça especial para conceder, não é? Ao que chora, ao que pede, ao que suplica. Claro, queridos, graça cujo poder é capaz de abrandar corações e converter pessoas. E ela comenta aqui, Moisés era um homem humilde. Deus o denominou o ser humano mais humilde da terra. Quem foi que chamou Moisés de homem mais manso da terra? De homem mais humilde da terra? É o próprio Cristo, o próprio Deus foi quem denominou, chamou ele, deu esse título para ele, foi o próprio Deus. Oxalá que também Deus possa nos dar, chamarmos de mansos, né, de humildes. Ele podia exortar outros com sucesso, porque sua própria vida era uma representação viva do que o ser humano pode se tornar e do que pode realizar se tiver o quê? A Deus como seu ajudador. Ele era uma representação, ou seja, quando Deus entra em nossa mente, ele mostrava amor aos outros, do que desejava que fossem e do que Deus requeria dele. Suas palavras, elas vinham do coração e alcançavam os corações. Ele era versado em conhecimento, mas simples como uma criança na manifestação de suas profundas simpatias. Dotado de impulso notável, ele podia estimar instintivamente as necessidades dos que o rodeavam. Ou seja, Moisés era um culto, era um erudito, mas ele colocava isso para trás e colocava em primeiro lugar o quê? O amor de Deus, a abnegação de Deus. Deus conversava com ele face a face. Moisés entendia como era terrível o destino do pecador. Ele sabia. No entanto, se o povo de Israel tivesse que ser rejeitado pelo Senhor, ele preferia o quê? Que ele também fosse apagado o seu nome do livro da vida. Ou seja, ele agiu. Ele não suportaria ver o juízo de Deus caindo sobre aqueles que haviam sido libertados de maneira tão misericordiosa.
A intercessão de Moisés por Israel ilustra a mediação de Cristo pelo ser humano, ou seja, o ser humano pecador. Mas o Senhor não permitiu que Moisés carregasse, como Cristo carregou, a culpa do transgressor. Até que Moisés é um tipo de Cristo, mas ele não sofreu, não pagou a pena que Jesus pagou por meio do derramamento do seu sangue. Os filhos de Deus não devem estar sujeitos a sentimentos e emoções. Quando acontecem as coisas, quando flutuam entre a esperança, não é, e o temor, o coração de Cristo é o que? Ele é ferido para salvar o ser humano. É assim, queridos. Nós temos que compreender, na parte de terça-feira, amar quem nos fere. Ah, coisa difícil. Aqui está algo muito difícil de fazer. É amar quem nos fere, ou seja, amar os inimigos que nos criticam, que falam mal de nós, aqueles que desejam, não é, o nosso mal. Mas esse é o exemplo de Cristo, é o exemplo de Moisés que nós acabamos de ver aqui. Mas, queridos, isso só é possível, esse amar quem nos fere, quando Cristo está onde? Dentro do nosso coração. Quando Jesus já habita em nós, quando já podemos dizer com o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí é que eu posso, na verdade, falar desse amor aos inimigos, a quem fere. E aí alguém disse, amar nossos inimigos, então não significa que devamos amar a lama em que ele está o quê? Em que a pérola está enterrada. Significa que devemos amar a pérola porque ela jaz na lama. Deus não nos ama porque somos amáveis por natureza, mas nos tornamos amáveis porque Ele nos ama. Ou seja, eu não vou amar os pecados da pessoa que está em pecado. Não! Eu, muitas vezes, quando eu tenho problemas, não é, com filhos ou com alguma pessoa da família, eu digo, Deus ama o pecado. Ou melhor dizendo, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O que nós temos que entender? Que nós precisamos amar os pecadores, ou seja, nossos filhos que erram, algum familiar, algum irmão de igreja. Temos que amar o pecador e odiar o pecado. O pecado aqui é a lama aonde a pérola está escondida. Eu não vou amar a lama, eu não vou trabalhar pela lama, ou seja, pelo pecado. Eu vou trabalhar pelo pecador, eu vou ajudar o pecador. Tirar a pérola que está lá dentro da lama. É assim que nós temos que compreender, ou seja, como Jesus, né, nos chamou a amar nossos inimigos e a orar por eles. Querido, não é fácil. Aqui Jesus, mais uma vez, no mesmo contexto do Sermão do Monte, ele fala isso. Vamos ver que texto interessante aqui. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, nós já estamos aqui em Mateus capítulo 5. Vamos ver os versículos 43 e 48. Olha o que Jesus vai dizer, que coisa interessante aqui. Ele vai dizer justamente isso, né? Ele vai dizer assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a máxima do mundo pós-moderno, do mundo do tempo de Cristo. Jesus disse no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí ele diz algo interessante, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, ou seja, esse é o comportamento de Deus, é assim que Deus age, porque Ele faz nascer o sol, olha que coisa interessante, sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa vocês vão ter nisso, né? Não fazem assim também todo mundo, ou seja, os pecadores, toda a raça humana também não tenta agir assim, amar aqueles que são do seu rol, seus amigos, e odiar os seus inimigos. E ele vai dizer algo interessante. E se saudardes ele, não é? Também o que isso adianta? Ele vai dizer o 48. Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai. Que perfeição é essa aqui? Claro que nós entendemos que a perfeição de caráter também está aqui embutida, mas é a perfeição de amar, ou seja, quando eu ajo assim, eu estou trazendo para a minha vida uma perfeição. Eu não preciso estar criticando as pessoas que estão erradas e nem evidenciando seus erros. O que eu preciso fazer é falar, contar para a pessoa, para alguém próximo, dizer, olha, isso aí é caminho de morte. Porque a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece o quê? Caminho de vida, mas ao final é caminho de morte, morte eterna. Aqui não é morte e sono, é morte eterna. Vamos ser perfeitos também o quê? No amor de Deus. Às vezes eu participo de grupos de WhatsApp, que são tantas acusações, são tantas grosserias, críticas. Isso é amor de Deus? Aonde que isso representa o amor de Deus? Isso não vem de Deus, vem do demônio, do maligno. Uma coisa é você com amor admoestar seu irmão, com lágrima nos olhos, como Jesus fazia, não é? Ou seja, com a voz embargada pelo choro, com a voz cheia de amor, de misericórdia, de perdão. Esse que Deus quer de nós, é isso que está aqui dito, essa perfeição do amor pelas pessoas. O apóstolo Paulo diz o quê? Que o maior dom é o amor. E aí, se eu ficar pregando 24 horas, com Bíblia na mão, sem profecia, mas desejar o fim ruim para os meus irmãos, evidenciar suas faltas, sem orar, sem suspirar, sem gemer, como está lá em Ezequiel capítulo 9, de que me adianta? Que cristianismo é esse? Ele, essa pessoa que faz, está mais perdida do que aqueles que estão em erro. Essa é a verdade de Deus para o tempo do fim. Amar esses que são supostamente os transgressores da lei de Deus, os que violam o sábado, não é? Os que realmente violam a lei de Deus, os que trazem vergonha para a igreja, para as fileiras de Deus com seus comportamentos. Só nos resta o que? Orar, interceder por eles, pedir a Deus misericórdia. E aí nós vamos entender o que? Deus sempre faz chover sobre maus e bons, Deus envia o sol, não é a colheita, ou seja, Jesus usou o exemplo de seu Pai no céu para ilustrar como devemos tratar quem nos fere, quem talvez nos coloque no pior tipo de crisol, ou seja, Jesus diz que seu Pai envia a bênção da chuva, ou seja, para justos e injustos. Se Deus dá chuva até aos injustos, então como devemos tratá-los nós? Da mesma forma, com amor, não é isso? E Ellen White comenta aqui algo interessante, quando ela diz justamente isso aqui, na parte aqui de terça-feira, quando ela vai justamente colocar isso aqui. Ela vai dizer assim, eu achei muito interessante essa abordagem também da irmã White aqui, quando ela vai falar, que ela vai dizer o seguinte: não admitam que persistam em vocês pensamentos de amargura, ela diz. Procurem seu irmão e com humildade e sinceridade conversem com ele sobre o assunto. Queridos, eu às vezes digo muito aqui para a minha família. Jesus diz que quem não se tornar como uma criança não é digno do reino dos céus. Às vezes eu sou obrigada a falar com algumas pessoas a verdade, mesmo que seja assim, de maneira mais contundente. Mas aquilo, depois que você expôs aquilo, que pode ter uma aparência que a pessoa está muito magoada ou não gostou, logo você está o quê? Com um sorriso nos lábios. Ou seja, irai-vos e não pequeis. O pecado é você guardar ressentimento no coração. Esse aí está com o coração cheio de mágoas, com o coração cheio de teia de aranha de Satanás, e para esse não tem salvação. Para aquele que disse, pode até ter se irado, mas disse naquele momento a verdade, no intuito de resolver uma situação, no intuito de salvar aquela pessoa, de abrir os olhos, e que acabou de dizer, e depois o quê?
falou com Deus, não é? É para o bem dessa pessoa. E logo, logo pode abraçar essa pessoa, dar um abraço, convidar, conversar numa boa. Que pecado tem para esse? Nenhum. Irai-vos e não pequeis. Agora, para aquele que às vezes ouve, mesmo sabendo que é verdade, mas fica irado, o pecado vai para aquele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria de Deus. E aquele que encobre o seu pecado, não é isso? Ele não consegue o arrependimento. Todo o céu tem interesse na conversa entre o ofendido e o ofensor. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. É isso. Você pede desculpa, você pede perdão. Às vezes as pessoas preferem pagar o preço de ir para um litígio na justiça do que pedir desculpa a uma pessoa ou pedir perdão ou se retratar. Eu já vi muito isso. Meu Deus, a pessoa prefere pagar alguém para a justiça, se expor, do que eu voltar atrás, uma palavra maldita proferida no momento de erro, porque provocou um assédio moral para alguém. Prefere para a justiça, não sabe o que estender a mão e pedir perdão, se humilhar. É isso, queridos. Essa pessoa está longe do Pai Nosso, que lá diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós o que? Perdoamos, não é? Nós temos que aprender a perdoar, aprender também a pedir perdão. E aqui diz, não é a posição social na terra, claro que não, nem nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso, o que prova que somos o que? Membros da família de Deus, mas é o amor que nos compete, que nos caracteriza, que nos identifica como membro da família de Deus, é o amor. Ou seja, vejam aqui que ela continua dizendo, um amor que envolve toda a humanidade, mesmo pecadores cujo coração não se acha inteiramente fechado ao Espírito de Deus, ou seja, corresponderão à bondade. É, porém, unicamente o Santo Espírito que dá esse amor em troca do ódio. Ser bondoso com o ingrato e mau, fazer o bem sem esperar retribuição, sem saber a quem, diz a Bíblia. É a insígnia da realeza celestial, ou seja, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Isso, queridos, é amar, é o amor. O amor também reclama. E, queridos, Deus diz o quê? Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Não confundamos o amor com a permissividade para o pecado, para ver o erro e ficar calado. Não é isso que está aqui sendo dito pela irmã Ashley e pela Bíblia. Não é? A palavra branda desvia o furor, obviamente. Mas você pode o quê? Falar para aquela pessoa que dá um conselho, não é? Você pode mostrar o que está escrito na Bíblia, no espírito de profecia, com amor, sem exposição, sem o que raiva no coração. Nós temos que amar o nosso inimigo, é isso que está escrito, amar aqueles que nos ferem. O ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o pensamento humano pode alcançar. Aqui diz, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, ou seja, esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa a nossa completa libertação do poder de Satanás. Cristo sempre afasta do pecado a pessoa arrependida. Veio para destruir as obras do diabo e tornou o quê? Tomou providências para que o Espírito Santo fosse o quê? Comunicado a todo aquele que se arrepende. É assim, queridos, nós temos que compreender, né? Que o ideal do caráter cristão é o que? A semelhança com Cristo. Como filhos de Deus, nós temos que ser o quê?
temos que ser iguais a Jesus Cristo. Amém. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o amor, é a graça de Deus, é o amor que Deus tem por cada um de nós. Na parte de quarta-feira, boca fechada. Queridos, nós temos que aprender a sofrer calados, né? Às vezes nós, como seres humanos, queremos propalar as maldades que fazem conosco ou revidar. Não, o silêncio é eloquência em muitas situações. Calado. Deixa que Deus realmente o quê? Defende você, que o Espírito Santo lhe defende. Muitas vezes eu fui injustiçada, perseguida, não é? Inclusive pelos meus irmãos de fé. Como é que eu agi? Senhor, entra em campo, Senhor, vai adiante de mim. O Senhor está vendo o quê? Que isso é uma injustiça, que isso é uma acusação leviana. Vai adiante de mim e resolve, ou seja, boca fechada. Deixa, eu não vou entrar em litígio contra o meu irmão ou contra quem quer que seja. Deixa que Deus o quê? Deus é quem restitui. Ellen White diz que Deus vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto, devorador, devorou em nossas vidas. E hoje eu vejo a restituição de Deus já em minha vida. Como Deus tem me restituído aquilo que os inimigos, né, que os perseguidores às vezes querem tirar. Deus restitui. Que mara! E restitui em dobro, em triplo, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a aliança de Deus. Por isso, boca fechada, ou seja, os exemplos mais poderosos de mansidão no crisol vêm de Jesus. Quando ele disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, quais foram os princípios de mansidão? Irmãos, é interessante, a lição aqui se reporta ao apóstolo Pedro. Queridos, olha os conselhos que Pedro dá. Parece paradoxal? Claro que sim. Pedro não tinha boca fechada, era o primeiro a falar, a esbravejar. Lembra quando ele puxou ali aquela espada, quando aqueles homens vieram prender Jesus? Ele era aqui abrupto, não é isso? Pegou a espada, arrancou a orelha daquela pessoa. Mas quando ele vai falar aqui sobre mansidão, sobre boca fechada, ele não vai citar ele não. Ele cita o que é o exemplo de Cristo, como nós também. Eu não tenho exemplo para citar o meu exemplo. Claro que não. Eu tenho que citar a Jesus aqui como Pedro fez. Pedro não teve a ousadia de dar o exemplo, né? De forma alguma. Ele encaminhou os olhares para a pessoa que é o exemplo, que é Jesus Cristo. Nenhum de nós temos capacidade, competência, temos as referências para nos citarmos como manso e humilde de espíritos. Como que? Como aqueles que aprendam de Jesus a ser humildes. Nós não temos ainda, estamos caminhando nesse processo. Logo, logo o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou em nós. E quando Ele completar a sua obra, nós seremos como Jesus. A humanidade vai enxergar em nós a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o ideal de Deus. Deus está cada dia nos conduzindo para esses propósitos. Ou seja, Jesus não revidou os insultos. Ou seja, Jesus não fez nenhuma ameaça, mas se entregou a Deus. Ou seja, muitos de nós gostam assim de lutar pela justiça da punição. Aí eu quero ver aquela pessoa morta, porque ela matou, ela deve morrer. Olho por olho, dente por dente. Queridos, hoje no reino dos céus não tem mais esse tipo de paralelo. Não, hoje é o quê? Boca fechada, ouve os insultos, guarda no coração, ora por essa pessoa, diz, Senhor, ela não sabe o que está dizendo a meu respeito. Não é fácil, não é fácil. As pessoas perseguir você, levantar falsos contra você, e você ter que se ajoelhar e dizer, Senhor, julga minha causa, com lágrimas. O Senhor vê que eu não sou isso que estão dizendo, que eu não falo isso que estão dizendo. Queridos, há muitos anos atrás, eu fui muito perseguida, tirada dos púlpitos da igreja,
pelo tipo de sermão que eu pregava. E quando eu chegava em casa, eu dizia: Senhor, o que eu tenho pregado a não ser a tua palavra, sola escritura e o espírito de profecia como complemento? O que é que eu tenho falado, Senhor, que vai de encontro com a tua lei? O que é que eu tenho falado que vai de encontro com a tua palavra, com os teus mandamentos, com as nossas 28 crenças fundamentais? Porque nós temos 6 doutrinas e nesse bolso das 6 doutrinas nós temos o quê? Desdobramos em 28 crenças fundamentais. E eu perguntava a Deus, e ajoelhada clamava e chorava e dizia: Senhor, julga a minha causa. E Deus julgou a minha causa. Eu não entrei em litígio, apenas orei. Queridos, esse é Jesus, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa. Jesus poderia ter respondido para Pilatos, não é? Para Herodes, para Anás e Caifás, ter feito toda uma exposição de motivos, uma exposição bíblica, uma exposição teológica, uma exposição doutrinária, uma exposição escatológica, se fosse o caso. Mas Jesus o quê? Se manteve calado, só disse: tu o dizes. É isso, deixa que Deus resolve. Ou seja, Deus, não é? Deus está o quê? Deus se aproxima do pecador. Ele é quem vai buscar o pecador. Assim também deve ser nós. E buscar o que se havia perdido. Jesus foi buscar Adão, foi atrás de Agar no deserto, foi buscar Moisés no deserto. Esse é o nosso comportamento. Ir em busca dos pecadores, nossos irmãos que estão afastados da igreja, dos nossos familiares que estão afastados da igreja. É isso, é orar, é clamar, é chorar, é interceder, é pedir. E mais importante, é amar os pecadores. E dizer: Senhor Jesus, em nome de Jesus, Paizinho, em teu nome, salva essa pessoa para o teu reino. É terrível ver alguém tratar outra pessoa injustamente. E é doloroso demais quando somos o quê? Também tratados assim. Visto que em geral temos um forte senso de justiça. Mas eu falei que o nosso senso de justiça é o quê? É a justiça da punição. Nós queremos logo o quê? A punição. Não é isso? E aí, aqui nós vemos, não é isso? Ou seja, de consertar as coisas enquanto carregamos o que cremos ser uma justa e corrente posição. Não é fácil viver assim. Talvez seja até impossível, a menos que aceitemos uma verdade fundamental, a de que em todas as situações injustas devemos acreditar que nosso Pai Celestial está o quê? No comando, está no controle. É o que nós temos que fazer. Muito em breve nós seremos perseguidos. Quem falou que nós não vamos ser perseguidos pelos nossos próprios irmãos? Quem falou que nós não vamos ser perseguidos pelos nossos familiares? Quem falou isso? Nós seremos perseguidos pelos irmãos das nossas fileiras, que sabem que nós amamos a Jesus, que nós adoramos o Deus, que nós temos uma vida de adoração a Deus acima de tudo, que nós guardamos o sábado, e quando a lei dominical sair, ou seja, o decreto dominical, nós vamos estar firmes. Quem vai nos perseguir? Os nossos. Ellen White diz, aqui no Eventos Finais, temos mais a temer dos de dentro da igreja do que do de fora, mas é claro, porque são eles que nos conhecem, sabem as nossas crenças, no que acreditamos, no que cremos, no que pregamos, e que nós estamos dispostos a não transgredir o sábado, mas receber o selo do Deus vivo, que é a convicção da lei de Deus e, sobretudo, do quarto mandamento, que é o quê? Que é o sinal de Deus, que é a marca de Deus. Não é fácil viver, ou seja, no reino de Deus, ganha quem perdoa mais. Amém. No reino de Deus, ganha quem perdoa mais, quem prega mais, quem ama mais. No reino de Deus, ganha quem ama mais. No reino de Deus, ganha, entendeu? Ganha
Quem mais o quê? Quem mais tem misericórdia. Quem mais demonstra misericórdia para as pessoas. E no reino de Deus ganha quem é mais humilde, porque Jesus disse: aquele que queira ser grande, seja o que mais sirva, vá ser servo. E quando nós chegarmos aos céus, o maior do céu, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é quem vai nos servir à mesa. Eu digo: Senhor, eu não sou merecedora de que o Senhor me sirva, mas esse é o quê? É a recomendação de Jesus. Esse é o exemplo de Jesus. Quer ser o maior? Pois o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que se torna o menor. Queridos, que exemplo, não é isso? Ou seja, às vezes a resposta mais mansa, às vezes a resposta mais sábia, sabe qual é? O silêncio, boca fechada. Quem disse que eu fui rebater os meus acusadores? Quem disse que eu fui atrás de briga com os meus perseguidores? Deixei nas mãos de Deus e fui orar por eles. Pedi: Pai, tem misericórdia, tem compaixão. Mas claro que eu sei que também nesse contexto tem a lei do retorno, ou seja, tudo que o homem semear, ou seja, tudo que eu me plantar, isso também ele ceifará. E eu já vi muitos dos que me perseguiram colhendo, ou seja, ceifando cada coisa. Eu disse: meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Olha, queridos, Deus está dizendo, às vezes é o silêncio, né? Boca fechada é o silêncio. Encerrando aqui na parte de quinta-feira, quando eu for ler lá atrás, eu leio quinta e leio quarta, nossa rocha e refúgio. Ou seja, ali é o nosso porto seguro, que é Jesus. Ou seja, em geral, as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e agressivas são aquelas que sofrem de baixa autoestima. É isso. Sua arrogância, seu orgulho, não é? E total falta de mansidão ou humildade existem como que um disfarce, talvez até inconsciente, para algo que lhes falta por dentro. É isso, ou seja, como é que Davi, aqui nesse salmo, né, lindamente, Salmo 62, como é que Davi orou? Davi disse, não é? A perseguição, não é, que Davi sentia, que ele sofreu. Ou seja, devemos aprender, não é, a depender de Deus e a confiar nele. Davi sempre o quê? Disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que eu caia nas mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Davi falou isso muito bem, queridos, e às vezes, ou seja, Deus às vezes nos permite, você pode ler em casa, lá em Provérbios, não é? No capítulo 15, versículo 1, o que é que está escrito? Às vezes Deus o quê? Permite coisas, mas nós temos o quê? Que aprender. Ou seja, o que Davi fez aqui? Ele orou para Deus. Que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é colocar nas mãos de Deus. Quando você não consegue resolver com calma, não é? Com parcimônia, coloca nas mãos de Deus e espera em Deus. Aleluia. Ai, louvado seja Deus, como eu peço, Senhor, dá-me ser uma imitadora de Cristo, a receber, a ver que Cristo é a minha rocha e o meu refúgio. Sem causa, aqui tem um texto de Ellen White, homens se tornarão nossos inimigos. Como? Sem causa. E aqui está incluído também os nossos irmãos de dentro da igreja. Como eu vi no passado, sem causa, levantar oposição à minha pessoa, levantar oposição à minha voz, aquilo que eu pregava. Ou seja, eu cheguei até a receber visitas de irmão para que eu não pregasse mais sobre isso. Eu disse: mas como que eu não vou pregar? Se estão o quê? Se estão transgredindo o sábado abertamente, ficaria eu em paz com a minha consciência se eu não falasse que isso é uma transgressão aberta?
contra a lei de Deus, logo o sábado, que é o selo do Deus vivo. Queridos, nós temos que diferenciar a nossa vida da covardia dos outros. Ellen White disse que no tempo do fim, nós vamos tirar força da covardia dos outros. Isso não é fácil. Isso vem pelo milagre do poder de Deus em nossa vida, uma transformação. O que se esperaria? Ajude-me a levantar essa bandeira do sábado em nossas fileiras e não ficar contra. Porque quando você está pregando a respeito disso, você está o quê? Alertando as pessoas, amando as pessoas. E Ellen White diz, eu vou repetir, sem causa, homens tornarão nossos inimigos, os motivos do povo de Deus serão mal interpretados agora, quando sair a lei dominical, não somente pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Os nossos irmãos não vão compreender, mas irmã Rosângela, pare de pregar a lei de Deus, mas irmã Rosângela, não fale tanto da guarda do sábado, fale do amor, do amor, do amor. Queridos, o amor de Deus se encerra na sua lei, são duas tábuas, amar a Deus sobre todas as coisas, a tábua principal, e o outro lado, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. A lei se encerra no amor. Quando eu estou pregando a lei de Deus, eu estou pregando sobre o amor. Nós temos que entender isso. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Eu já sei o que é isso. Será criada uma tempestade num copo de água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Por meio de falsas acusações, esses homens serão vestidos com as escuras vestes da desonestidade, pois circunstâncias além do seu controle tornaram complicada a sua obra. Serão apontados como homens que não merecem confiança, e isso será feito pelos membros da igreja. Ellen White falando, não sou eu. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de Cristo. Não devem esperar que irão escapar do insulto e da injustiça. Serão chamados exagerados e fanáticos. Essa irmã é fanática, essa irmã é extremista, essa irmã é radical, essa irmã é doida. Esses foram os títulos que eu recebi à época. E eu dizia, meu Deus, olha, Senhor, que prazer, que honra estar sofrendo perseguição pelo teu nome. Que honra, Senhor. Claro que eu sofri. Claro que às vezes nós precisamos compreender que isso dói. Nós não somos masoquistas e nem estamos fazendo o quê? Defesa do masoquismo. Mas nós temos o quê? Que saber que nos é muito caro sofrer pela causa de Deus, sofrer pela obra de Deus. É muito caro, é muita honra sofrer. E vamos orar, Senhor, nos batiza no sofrimento de Cristo. Mas que não desanimem, a mão de Deus está na direção de sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Aleluia! Eu não te desanimei. Claro, lágrimas são derramadas, mas você o quê? Você se restabelece. Cristo restabelece a nossa vida, é Ele, aleluia. E aqui ela continua, nossos inimigos poderão triunfar, poderão falar palavras mentirosas e sua língua caluniosa poderá difamar e inventar falsidades sobre cada um de nós, mas não seremos abalados, amém. E eu tive o privilégio de esse ano de 2022, Deus me permitiu me encontrar com um dos grandes meus acusadores do passado. Me acusou tantas coisas e eu encontrei com ele. E Deus foi tão bom que eu estava no dia assim, de tanta consagração.
E ele, quando eu encontrei, eu vi que ele estava abatido, que ele estava cabisbaixo, não sei se doente, não entendi. Mas eu disse para ele: oi, olha, eu estou aqui, firme e forte no Senhor Jesus Cristo. E continuo pregando sobre bestas, sobre o decreto dominical, sobre a verdade presente para o tempo do fim. Eu estou aqui de pé, porque o Senhor me sustenta com sua destra fiel, com o seu refúgio e sua fortaleza. Jesus é minha rocha. Eu tive que dizer para aquela pessoa, disse com mansidão, com amor, mas eu disse. E o que eu pensei, pelo que eu vejo mesmo, não acontece com você. Você está triste, mas não falei, mas pensei, você está triste e cabisbaixo, e parece que até com doenças. Queridos, olha o que Ellen White aqui está dizendo. É isso, podem até difamar e inventar falsidade, mas não seremos o que abalados. Claro que não, mas Deus tem sustentado a serva dele, mas Deus tem dado que conhecimento para a sua glória, para a sua honra, para que eu possa o quê? Pregar, para que muitas pessoas estejam nos céus, pela nossa pregação, pelo nosso testemunho. Sabemos em quem cremos, era o versículo preferido da irmã White, era eu sei em quem tenho crido. Ela dizia isso durante muitas vezes, quando ela também foi muito perseguida. E como Ellen White foi perseguida pelos seus irmãos também. E não corremos nem trabalhamos em vão. Jesus nos conhece. O dia do ajuste de contas se aproxima e todos serão julgados de acordo com as obras feitas por meio de suas vidas, por meio do seu corpo. É verdade que o mundo é sombrio, a oposição poderá aumentar, os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e endurecidos em sua iniquidade. Mas apesar de tudo isso, não seremos abalados. Amém, aleluia. Eu sei em quem tenho crido, essa também é a minha bandeira. Toma em tuas mãos a minha vida. Não corremos de forma incerta. Não, absolutamente não. Meu coração está firmado, confiante em Deus. Temos um Salvador perfeito. Podemos nos alegrar em sua magnificência. É isso, queridos, confiar inteiramente em Deus. Depositarmos na vida do Senhor. É isso que nós precisamos, confiar inteiramente em Deus, ou seja, não permitir que nossos sentimentos sejam facilmente feridos. Claro que não, não. O que quer que os outros nos digam ou pensem de nós, façam conosco, nunca necessário nos perturbarmos. Que glória há, não é? Se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportem. Nós temos que suportar. É isso que está sendo dito aqui. Queridos, as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Aqui está um grande conselho, a oração, ou seja, uma vida de oração. Não é estar o tempo ajoelhado, até caminhando você está orando a Deus em casa, lavando uma louça, limpando uma casa, estudando, pregando, continua orando. É assim, ou seja, as tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não fazem uso dos privilégios que Deus lhes deu. Que Deus realmente possa nos ajudar, possa nos abençoar. Que nós possamos ser um firme baluarte do Senhor Jesus. Pelo poder de Deus. Sempre avante, sempre alegre, confiando inteiramente em Deus, ou seja, sempre buscando a mansidão,
o amor, o domínio próprio, ou seja, sempre buscando os frutos do Espírito Santo. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva em nosso canal, compartilhe essas lições, porque o que nós fazemos aqui através desse guia de estudos é estudar a palavra de Deus. E essas lições, Deus conduzirá muitas pessoas para os céus, por meio desse estudo, através da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.